Nesse vídeo aqui eu queria trazer para a discussão dois erros que muitas empresas, né, aqui do nosso dia a dia, eu vejo que muitas empresas acabam cometendo e que são erros graves que comprometem bastante a qualidade do processo de contratação de representantes. São dois erros que não estão diretamente relacionados ao processo em si de contratação, eles estão mais relacionados, vinculados ao processo de gestão de representante, mas como eu comentei, eles acabam interferindo muito no resultado do processo de contratação. Então, a gente tem um vídeo anterior onde a gente fala sobre erros que eventualmente acontecem no processo de contratação. Esse vídeo aqui é mais para a gente conversar um pouco sobre esses dois outros erros que são um pouco mais sistêmicos. E, bom, basicamente apresentando eles aqui, o primeiro erro é as empresas que não possuem um planejamento comercial e que acabam, consequentemente, também não tendo um planejamento da evolução de contratação dos representantes. Não tem metas relacionadas para a evolução de contratação de representante. E o outro problema é não entender o processo de contratação dentro de uma engrenagem maior, uma engrenagem de consolidação de representantes, né? A contratação ela é um elemento que está vinculado a outros elementos que também precisam ser trabalhados para que o representante ele possa gerar resultado para a empresa. Enfim, eu quero agora, nas próximas telas, abordar e detalhar um pouco mais cada um desses elementos, desses problemas, mas eu queria rapidamente também contextualizar aqui um pouco sobre a nossa evolução. Rapidamente me apresentando, meu nome é Daniel Wingert, eu trabalho na Sim. A Sim ela é uma consultoria especializada na contratação de representantes comerciais. Então, a gente trabalha, seja na nossa assessoria, na mentoria, a gente trabalha, o nosso dia a dia é trabalhar com contratação de representantes. E como eu comentei, o nosso foco é muito direcionado para o processo de contratação. Encontrar os representantes, fazer uma boa comunicação das oportunidades, enfim, fazer filtros e fazer um processo de avaliação bem qualificado para que a gente possa contratar os melhores representantes. E, enfim, é um processo bastante direcionado para a contratação, mas a gente, invariavelmente, a gente precisa conversar com os nossos clientes a respeito de outros elementos que contemplam toda essa atividade. E aí, dentro disso, a gente acaba visualizando muitas vezes esses dois erros. Então, por isso aqui, eu quis fazer essa conversa aqui e trazer essas avaliações, porque a gente vê que tem muita empresa que acaba cometendo esses dois erros, e esses dois erros, como eu comentei, comprometem. A empresa pode até ter um processo de contratação muito efetivo, muito eficiente, mas se ela estiver cometendo esses dois erros, invariavelmente eles vão comprometer o processo de contratação. Enfim, queria só fazer essa contextualização para a gente ter esse entendimento aqui do porquê desses dois erros e do porquê desse conteúdo aqui. Enfim, entrando aqui no primeiro tópico e falando um pouco mais a respeito desse primeiro erro, o erro de não ter metas para o processo de contratação. Quando a gente fala em não ter metas, a gente basicamente está falando em empresas que não têm um plano de contratação. O plano de contratação, ele basicamente é um cronograma de implementação de novos representantes, ou seja, como eu vou evoluir a contratação de novos representantes ao longo de um ano, né? Dando um exemplo aqui bem simples. Daniel, esse ano eu quero contratar 9 representantes, eu vou contratar 3 representantes no segundo trimestre, eu vou contratar outros 3 representantes no segundo trimestre, e vou contratar outros 3 representantes no terceiro trimestre. Veja, é uma ponderação simples, dei até aqui o meu exemplo também, dei um outro exemplo simples a respeito da montagem de um plano de contratação, porém, apesar de ser simples, a gente vê muita empresa não tendo esse cuidado, esse planejamento em relação à evolução.
E aí deixa eu fazer um parênteses. Obviamente, quando a gente está falando aqui de plano de contratação, a gente está falando de vagas que são planejadas. A gente sabe que as empresas, elas têm contratações que são contratações inesperadas. O representante que se acidentou e vai parar de trabalhar, o representante que pediu distrato sem aviso prévio por N motivos, enfim, a gente sabe que existem vagas que elas acabam acontecendo de maneira inesperada. Porém, elas normalmente, né, elas devem ser a exceção e não a regra, porque na maioria dos casos a gente tem como planejar. Então, por exemplo, se a empresa está pretendendo trocar alguns representantes por baixo desempenho, são situações que podem e devem ser planejadas. Quando a empresa vai otimizar algum território, quando a empresa ela vai ativar novos nichos de mercado ou fazer uma expansão comercial, todas essas são situações aonde a empresa ela tem o dever, inclusive, de já ter essa questão planejada. Então, são vagas, são oportunidades que elas devem estar consideradas num planejamento prévio. A própria questão de mudança de canal de vendas, né? A empresa atua hoje só com televendas ou atua, na sua grande maioria, com vendedor CLT externo. Enfim, ela vai fazer uma migração para representantes. Também é uma questão fácil, que obrigatoriamente ela tem que estar planejada. Então, a gente entende que tem vagas inesperadas. Aqui, obviamente, a gente não está tratando dessas vagas porque elas devem ser a exceção. A regra é trabalhar com vagas que sejam planejadas. E aí, quando a gente está falando de um plano de contratação, obviamente, a gente entende que o plano de contratação ele é uma consequência, ele é um desdobramento do planejamento comercial. E, obviamente, né, aqui o planejamento comercial ele dá as diretrizes gerais para o próximo ano em termos de estratégia, de metas, estratégias de vendas, e em cima dessa questão, a gente tem um desdobramento bem tático operacional, que é o plano de contratação. E aí, daqui a pouco, tu vai estar pensando, Daniel, planejamento comercial é algo para empresa de grande porte. Eu discordo. Eu acho que empresas, mesmo empresa pequena, empresa de médio porte, com certeza precisa ter um planejamento comercial. E não precisa ser nada complexo. Se a empresa é pequena, não precisa ser nada complexo. Aqui, a título de exemplo, dezembro não custa para a empresa fazer uma avaliação crítica de como foi o ano e estabelecer novas diretrizes comerciais para o próximo ano. Isso é uma questão fundamental para um bom desenvolvimento da área comercial. Então, mesmo uma empresa pequena, uma empresa média, elas deveriam ter o planejamento comercial e, em cima, se a empresa ela atua com representante comercial, obviamente esse canal de vendas ele tem que estar contemplado no planejamento comercial. A gente precisa entender como vai ser a evolução da equipe de representantes comerciais à luz de novas estratégias, à luz de manutenção das estratégias atuais, enfim, a gente precisa ter esse entendimento. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples, só para contextualizar um pouco mais o desdobramento aqui do planejamento comercial para o plano de contratação. Né? Vamos aqui num exemplo fictício de uma empresa que entende que ela fez as análises e ela entende aqui que para o próximo ano o foco dela é aumentar as vendas em 15%. E ela vai desdobrar isso em algumas estratégias para alcançar esse objetivo, essa meta. E aí, aqui no meu exemplo, eu coloquei, poxa, tem 5 regiões aqui na nossa empresa que a gente pode otimizar. A gente tem 3 representantes que a gente trabalhou, fez todo o desenvolvimento e não conseguiu fazer com que eles performassem bem. Então, tem 3 representantes que precisam ser trocados. E a gente também tem um estado aqui que a gente ainda não atua e que a gente pode fazer um processo de expansão comercial. E aí, aqui no meu exemplo, esse estado daria mais 4 territórios. Então, veja, né, a gente tem... obviamente, aqui eu não estou trazendo todo o desdobramento de análise, diagnóstico,
mas a gente tem que um desdobramento simples de uma meta comercial para um próximo ano e as estratégias que podem ajudar a consolidar essa meta. E aí, obviamente, para que a meta seja cumprida, a gente também precisa entender algumas questões relacionadas à organização da estrutura, da equipe, para que a gente possa atingir esses resultados. Então, ali coloquei no exemplo, daqui a pouco vai ser necessário, vão ser 12 contratações, daqui a pouco vai ser necessário aumentar a equipe de apoio, daqui a pouco vai ser necessário contratar um novo supervisor. Então, existe ali todo um processo de organização da estrutura para que a gente possa consolidar a estratégia. E, obviamente, a gente está falando aqui, nesse meu exemplo, em contratar 12 representantes no próximo ano, para que, com isso, a gente consiga aqui evoluir a nossa meta comercial. E aí, como eu comentei, o plano de contratação ele é um desdobramento até simples de ser feito dentro de uma empresa que já tem esse planejamento comercial, que eu botei um exemplo, né, bem simples. Poxa, em fevereiro a gente vai contratar 3 representantes focados nos 3 que a gente precisa trocar. Em abril a gente vai trabalhar 3 outras contratações que vão ser regiões que vão ser trabalhadas para regiões onde a gente quer otimizar os nossos territórios. Em junho a gente vai terminar a otimização dos territórios contratando mais 2 representantes. Em setembro a gente vai iniciar a expansão comercial, então a gente vai contratar mais 4 representantes. Veja, é algo, né? O plano de contratação se torna simples quando a gente tem um planejamento comercial bem desenhado. E qual é, aí aqui, voltando para o erro, né? A falta de metas de contratação é um erro grave. E aí, qual é o grande dilema aqui da falta do plano de contratação? No momento que a gente não tem bem estruturado, bem planejado, quais são as contratações que a gente pretende fazer ao longo de um ano, a gente normalmente, né, a gente vê muito essa questão em demandas muito espontâneas de alguns, principalmente potenciais clientes que a gente acaba não trabalhando, de contratações intempestivas, ou seja, um processo não planejado, onde aconteceu alguma situação e se define rapidamente que precisa contratar de forma urgente, né? Daniel, aqui a nossa empresa não está conseguindo bater a meta esse ano, a gente não tinha pensado em contratar representante, mas a gente quer agora urgente contratar 3, 4 representantes. Daniel, aqui a nossa empresa, a gente está aqui já há algum tempo no mesmo padrão de vendas, mas o diretor nos deu um ultimato, a gente precisa aumentar aí 10% as vendas, então já no próximo mês a gente precisa aqui expandir, a gente vai entrar no novo estado e a gente precisa 5 representantes para fazer esse trabalho. Veja, não tem um planejamento. E aí, quando a gente, né, a falta de planejamento faz com que a gente não consiga trabalhar o processo de contratação de maneira otimizada. A gente atropela o processo. Então, a gente vai trabalhar o que a gente talvez pudesse trabalhar em 1, 2 meses, fazendo o trabalho inicial ali de encontrar perfis para a região, de fazer já alguns pré-filtros, fazer uma boa comunicação para otimizar ali os candidatos, para poder fazer entrevistas, um bom número de entrevistas, para fazer uma contratação o mais qualificada possível. A gente não vai conseguir respeitar esse tempo, não vai conseguir fazer esse processo dessa maneira eficiente e efetiva. Então, o fato, e aí aqui está o grande erro e o grande problema, no momento que a gente não tem esse planejamento desenhado, a gente acaba trabalhando muito em cima de demandas pontuais, de demandas não planejadas, e o que vai fazer a gente ter fazer esse processo não otimizado. E o que isso normalmente vai fazer? Vai resultar? A gente vai acabar, dificilmente a empresa atropelando o processo, dificilmente ela vai conseguir otimizar a contratação e normalmente ela vai contratar representantes medianos. Ela não vai conseguir, dificilmente ela vai conseguir contratar os melhores representantes ou representantes de alta performance para aquela região.
E aí a gente está falando de representante mediano sendo contratado e representante mediano vai dar um resultado mediano, ou seja, um resultado abaixo do potencial da região. E isso vai fazer com que a empresa, do curto já para o médio prazo, ela tem que tomar uma decisão. Ou ela vai manter um representante mediano tendo resultados abaixo do potencial, ou ela vai fazer um processo de troca de representante, o que invariavelmente gera desgaste no mercado, tanto do ponto de vista da imagem da empresa junto aos representantes, como sendo uma empresa que troca muito de representante, e aí os bons representantes ficam com o pé atrás, também o problema de imagem junto ao cliente, que olha para a empresa e avalia, poxa, ela está sempre trocando de representante, qual é, vamos dizer assim, a situação problemática ali para ela não conseguir manter o representante, o que gera desconfiança, o que talvez faça com que, talvez não, vai fazer com que o comprador fique com um pé atrás para evoluir uma parceria comercial. Então, veja, a falta de planejamento ela atrapalha muito o processo de contratação, porque a gente precisa trabalhar de maneira pouco planejada, de maneira pouco otimizada. Então, eu queria fechar, né, aqui fechando esse primeiro erro, essa é digamos assim, a conclusão. Tenha um plano de contratação, faça um cronograma de evolução de contratação para que a tua empresa ela possa trabalhar de maneira bem sistematizada e que ela possa fazer um processo de contratação bem otimizado. Isso vai fazer com que tu consiga contratar bons profissionais que vão te dar resultados de alta performance, ok? Bom, indo aqui para o segundo, rapidamente aqui, uma sugestão, nosso curso online, né? Se a tua empresa, Daniel, legal, realmente a questão do planejamento é algo que a gente precisa rever aqui, mas a gente também tem muita dificuldade no processo de contratação, de encontrar profissionais, de fazer uma boa comunicação para ter bons candidatos, fazer uma boa avaliação dos candidatos, enfim, se a tua empresa ela tem dificuldade no processo, a minha sugestão é que você conheça aqui o nosso curso online, Manual para Contratação de Representantes Comerciais. O link vai estar ali na descrição. É um curso bem completo, a gente procurou fazer o mais completo possível, são mais de 10 horas de aula, onde a gente justamente a gente apresenta boas práticas de gestão para cada uma das etapas do processo de contratação. Enfim, feito aqui o parênteses, a nossa sugestão aqui, vamos agora para a segunda questão. E qual é a segunda questão? Muitas empresas, elas têm uma visão muito focada em contratar o representante, entender que tendo um ótimo processo de contratação é suficiente para ter resultados acima da média. Isso não é verdadeiro. Aqui, a empresa ela não pode ficar focada numa visão de contratação, ela tem que estar focada numa visão de consolidação de representante. O que eu quero dizer com isso? O processo de contratação ele é apenas um elemento de uma série de etapas iniciais que precisam ser cumpridas junto com o representante para que ele possa ser realmente consolidado e gerar bons resultados de curto para médio prazo, ok? E aí, quais são esses outros elementos, além da contratação? A empresa ela precisa ter um treinamento inicial de alto padrão, né? O treinamento inicial ele precisa contemplar uma série de questões, eu não quero aqui alongar, não vou entrar no detalhe, mas toda a questão de treinamento técnico de produto, treinamento comercial, questão de concorrentes, posicionamento da marca, o treinamento comercial em relação a preço e política comercial, a parte operacional, emissão de pedido, follow-up de pedido, integração com a equipe de apoio. Então, tem uma série de questões que precisam estar bem estruturadas no treinamento inicial e que principalmente precisam ser precisa o treinamento inicial ser muito bem executado para que o representante saia com um arcabouço de informações que
permitam ele fazer a evolução tanto de apresentação da marca nova, quanto de evolução das negociações e consolidação da operação comercial. Então, o treinamento comercial ele é fundamental para complementar um bom processo de contratação. Só que, além dele, a gente também tem outras duas situações que são muito relevantes. O suporte operacional e o suporte estratégico, né? O representante que está iniciando com a empresa, ele vai demandar um tempo acima do normal nessas questões. O suporte operacional, a questão de a equipe de apoio estar presente nas primeiras etapas, nas primeiras ocasiões de emissão de pedido, de orçamento, de follow-up, a equipe de apoio dá um suporte maior nas primeiras evoluções operacionais do representante. É fundamental para que, de novo, crie um ambiente de confiança que não gere um ambiente que minimize a possibilidade de erros e de retrabalhos. Isso é fundamental. E aí o suporte estratégico, então, nem se fala, né? O gerente comercial, ou o supervisor, o coordenador comercial, ele precisa investir um tempo acima da média, né? Ele precisa investir um tempo bem maior do que ele investe com um representante que já está há tempo com a empresa, para poder fazer uma primeira gestão junto com o representante, do representante com o representante principalmente, eventualmente visitar o mercado junto com o representante e principalmente ser um facilitador da gestão dos clientes do representante. É fundamental que o representante se sinta apoiado nessas questões mais estratégicas para que ele veja que a empresa realmente está interessada em evoluir aquela região com o representante. Então, veja, não basta aqui só contratar, não, né? A gente vê muita empresa dando muito foco somente para o processo de contratação, principalmente os nossos, né, falando aqui clientes, potenciais clientes, muito preocupados em contratar de uma maneira otimizada, só que depois não dando a mesma atenção para o treinamento e não dando a mesma atenção para o suporte inicial. E isso é um problema bastante grave. Eu construí, inclusive, aqui um desdobramento disso. No momento que a empresa ela não tem uma visão completa desse processo de consolidação, ela pode, inclusive, como eu comentei, executar um bom processo de contratação. Mas se ela não tiver um treinamento inicial de excelência, se ela não tiver uma atenção especial para a gestão inicial desse representante, o que vai acontecer? O representante, ele, né, usando aqui um jargão bem simples, ele vai pisar no freio, ele não vai ir com tudo no mercado. Por quê? Porque ele não vai sentir a confiança necessária para fazer uma evolução efetiva. Ele vai fazer uma evolução mais gradual para poder entender um pouco mais a realidade da empresa. E aí, enfim, começando de uma maneira com o pé no freio, ele basicamente, aqui surgem duas questões. Ele pode, por ir de uma maneira menos agressiva, ele vai poder gerar resultados não tão satisfatórios de curto para médio prazo, ou ainda pior, ele mesmo indo de maneira não tão agressiva, ele vai cometer alguns erros por falta de treinamento ou por falta de suporte, ou uma negociação mal feita, ou uma negociação que consolidou, mas que gerou problema de pedido, gerou problema de entrega, e isso também vai diminuir ainda mais a confiança do representante e, novamente, vai cair na mesma situação, ele vai acabar desenvolvendo um desempenho abaixo do potencial. E aí, de novo, a gente vai cair numa situação onde a empresa ou ela vai manter um representante com um desempenho abaixo do potencial, ou a empresa, do curto para o médio prazo, ela vai entender que precisa trocar esse representante. E talvez, como eu comentei, se tiver, né, o processo de contratação foi bem feito, talvez até era um bom representante, um representante bem alinhado com a necessidade da empresa, porém, a falta de treinamento, a falta de suporte inicial fez com que ele não performasse tão bem e, invariavelmente, a empresa achar necessário trocar ele pela não desenvolvimento ali
da performance. E uma outra situação que também pode acontecer nesse caso é o próprio representante, não satisfeito com o suporte inicial da empresa, acabar pedindo o distrato. Então, veja como é importante conectar esses elementos. Não basta ter um processo de contratação efetivo, não adianta a empresa ter o melhor processo de contratação de representante. Se ela não der atenção para os elementos, para as próximas etapas do processo de, vamos dizer assim, de consolidação do representante, a empresa ela vai ter problema de desempenho desse profissional. Enfim, então esse aqui é um segundo erro, é tão grave quanto o primeiro, faz aqui toda uma conexão, como eu comentei, são dois erros que não estão diretamente relacionados ao processo, mas que acabam interferindo na efetividade do processo. Então, por isso aqui a questão de a gente ponderar um pouco a respeito dessas duas questões. Enfim, para finalizar, a título de sugestão, fica um pequeno checklist aqui de questões para que você possa avaliar. Primeiro, como é que está o teu planejamento comercial? Como é que está o desenho para a evolução do próximo ano? E dentro desse planejamento comercial, como é que está a questão da equipe de representantes comerciais? Ela está bem contemplada? A equipe de representantes é um canal importante e ela está bem contemplada no planejamento comercial? Se aqui, né, a resposta for não para essa questão, já tem um primeiro elemento que precisa ser trabalhado. Agora, Daniel, temos o planejamento comercial, a gente sempre está aqui bem alinhado com as questões que a gente vai trabalhar para o próximo ano, aí evoluímos para as outras questões, que são as questões que a gente trabalhou aqui nesse conteúdo. Tem um bom plano de contratação, sabe exatamente qual é o cronograma, quantos representantes vão ser contratados, em que períodos vão ser contratados, é fundamental para que a gente possa ter uma organização e ter tempo para desenvolver um processo otimizado de contratação. Próxima questão, processo de contratação. Ele está eficiente, ele está efetivo? E aí, de novo, aqui o parênteses, se você acha que o teu grande dilema é o teu processo de contratação, a gente vai estar ali na descrição o link do nosso curso sobre o processo de contratação. Bom, tem um processo de contratação bem montado e o treinamento inicial, ele é um treinamento completo, bem ajustado? Ok. E o suporte inicial? A empresa entende que o suporte inicial, tanto operacional quanto estratégico, ele precisa ser maior que o usual? A tua empresa hoje, quando ela contrata um representante, ela dá uma atenção maior para ele ou simplesmente joga ele no fluxo operacional e deixa ver o que acontece? Então, é um checklist bem simples. A ideia aqui é realmente trazer essas duas questões centrais, o planejamento aqui da evolução de contratação e as etapas complementares ao processo de contratação. Enfim, espero que esse conteúdo possa ajudar você a avaliar aí o seu processo de contratação, a sua efetividade e que, enfim, possa contribuir com melhorias no seu processo. Até o próximo vídeo.